Elias foi um dos profetas mais marcantes do Antigo Testamento. Sua história representa coragem, fé, autoridade espiritual e dependência total de Deus em tempos difíceis. Ele viveu em um período de grande idolatria em Israel, quando muitos haviam abandonado os caminhos do Senhor para seguir falsos deuses. Mesmo em meio a uma geração corrompida, Elias permaneceu fiel. Seu nome significa Jeová é Deus, e sua vida inteira foi um reflexo dessa verdade. A Bíblia apresenta Elias como um profeta vindo da região de Gileade, uma área mais simples e afastada. Não sabemos muitos detalhes sobre sua infância ou família. O que sabemos é que Deus o levantou para confrontar reis, denunciar a idolatria e chamar o povo de volta à presença do Senhor. Naquela época, Israel era governado pelo rei Acabe, considerado um dos reis mais perversos da história bíblica. Sua esposa, Jezabel, incentivava a adoração ao deus Baal e perseguia os profetas do Senhor. O ambiente espiritual da nação estava destruído. Foi nesse cenário que Elias apareceu. Sem medo, ele anunciou que haveria uma grande seca sobre a terra. Aquela seca não era apenas um fenômeno natural. Era também um sinal espiritual, porque Baal era considerado pelos pagãos um deus ligado à chuva e fertilidade. Deus estava mostrando que somente ele tinha poder sobre todas as coisas. Depois dessa profecia, Elias precisou se esconder. Deus o enviou para perto do ribeiro de Querite, onde foi sustentado de maneira sobrenatural. Corvos levavam pão e carne diariamente para o profeta. Mesmo em tempos difíceis, Deus cuidava dele. Quando o ribeiro secou por causa da estiagem, Deus enviou Elias para Sarepta, onde uma viúva pobre o acolheu. Aquela mulher estava vivendo um dos momentos mais difíceis de sua vida. Ela possuía apenas um pouco de farinha e azeite, acreditando que aquela seria sua última refeição antes da morte. Mas Deus operou mais um milagre. A farinha não acabou, o azeite não secou. A provisão divina permaneceu durante todo o período da seca. Mais tarde, o filho daquela viúva morreu repentinamente. Elias então orou intensamente ao Senhor, e Deus trouxe o menino de volta à vida. Esse foi um dos milagres mais impressionantes registrados no ministério do profeta. A história de Elias mostra que Deus continua agindo, mesmo nos cenários mais impossíveis. Mas o momento mais conhecido de sua trajetória aconteceu no Monte Carmelo. Naquele lugar, Elias confrontou centenas de profetas de Baal diante de todo o povo de Israel. O desafio era simples. O verdadeiro Deus responderia com fogo. Os profetas pagãos clamaram durante horas, mas nada aconteceu. Então Elias restaurou o altar do Senhor, colocou água sobre o sacrifício e orou, e o fogo desceu do céu. Naquele instante, todo o povo reconheceu o poder do Deus de Israel. Aquela cena marcou um dos maiores confrontos espirituais da Bíblia. Depois disso, a chuva voltou a cair sobre a terra, encerrando o longo período de seca. Porém, mesmo após grandes vitórias, Elias também enfrentou momentos de profunda fraqueza emocional. Quando Jezabel ameaçou matá-lo, o profeta fugiu para o deserto. Cansado, abalado e emocionalmente esgotado, Elias chegou a pedir a própria morte. Isso revela algo muito importante. Até os homens mais fortes espiritualmente passam por momentos de desânimo. Mas Deus não abandonou Elias. O Senhor o fortaleceu, alimentou e o conduziu até o Monte Horebe. Ali, Elias teve uma experiência marcante com Deus. Primeiro veio um vento forte, depois um terremoto, depois, fogo. Mas Deus não estava em nenhum deles. Então surgiu uma voz mansa e suave. E Elias entendeu que o Senhor também fala no silêncio. Depois desse encontro, Deus renovou o propósito do profeta e lhe deu novas direções. Elias ainda ungiria reis e prepararia Eliseu como seu sucessor. O final de sua história é um dos mais extraordinários das Escrituras. Elias não experimentou a morte de maneira comum. Enquanto caminhava com Eliseu, um redemoinho apareceu, acompanhado por cavalos e carros de fogo. Elias foi levado aos céus de forma sobrenatural. Sua vida se tornou símbolo de
coragem espiritual, fidelidade a Deus, perseverança em tempos difíceis, autoridade profética e dependência total do Senhor. Elias nos ensina que permanecer firme ao lado de Deus muitas vezes exige coragem para andar contra a maioria. Ele também nos mostra que homens de fé não são pessoas sem fraquezas. São pessoas que continuam buscando a Deus mesmo em meio ao medo, ao cansaço e às lutas. Até hoje, sua história continua inspirando pessoas a permanecerem firmes em tempos de crise espiritual. Porque quando tudo parece perdido, Deus ainda continua sendo Deus. Se você acompanhou até aqui, deixe o seu curtir e se inscreva no canal.